Salve galera, professor Thiago Zapata na área. Nosso vídeo de hoje é sobre o filósofo Norberto Bobbio, sem grandes pretensões, a pedido do meu amigo Felipe Aquino, que sugeriu que eu fizesse aqui alguns comentários sobre o Bobbio, alguns dos livros dele. Bobbio é um desses autores que tem uma obra gigantesca, foi um dos intelectuais mais importantes do século XX. O Bobbio nasceu no comecinho do século XX, 1910, coisa assim, faleceu em 2004, 2005. Escreveu tipo 50 livros e sobre temas muito diversos. Então não tem muito como, eu não sou especialista em Bobbio, para conseguir aqui em alguns minutos condensar ou analisar uma obra desse tamanho. Mas tem alguns comentários importantes. Eu acho o Bobbio um autor muito importante para os juristas, para quem estuda direito, um autor importante na filosofia política. E para minha geração, que é a geração do Felipe também, que a gente fez faculdade de Direito no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e se falava muito na teoria geral do Estado e teoria do direito, na superação da divisão entre esquerda e direita. Isso não tem uma corrente, a tal da terceira via. O Bobbio, ele é um autor muito familiar e muito confortável, eu acho, para a gente dessa geração do estudo do direito, que ele é um teórico da social-democracia, ele é um teórico da terceira via. Ele é um cara que lutou contra o fascismo, conversou com os comunistas, conversou com os socialistas, e vai buscar falar que todo extremismo é ruim, todo totalitarismo é ruim, e buscar construir uma base teórica para o que a gente pode chamar no meio termo, que era a tal da terceira via. Isso do ponto de vista da filosofia política do Bobbio. Em relação ao direito, à teoria do direito, o Bobbio segue uma tradição que vem de Kant, Kelsen, no sentido de que é possível construir uma teoria pura do direito, ou que o direito pode ser estudado apenas de uma maneira técnica. Nesse sentido, ele é muito cartesiano, se quiser falar, olha, é possível analiticamente uma teoria estruturalista do direito, é possível estudar o direito como teoria. Embora ele tenha muitas obras também de filosofia política, teoria geral do Estado e política, reconhece, claro, as relações entre direito e política, ele reconhece tudo isso. O que ele está propondo é possível estudar o direito como técnica, sem que as suas ligações com política, com filosofia interfiram. E isso é algo muito presente nas faculdades de Direito, pelo menos de São Paulo, naquela época. Pelo menos eu me lembro muito de algo que ressoava das aulas, como, olha, o jurista é um técnico e você pode fazer sociologia, política, filosofia, mas quando você está fazendo isso, você não está fazendo teoria do direito, que é uma linha de pensamento ligada, aqui um dos livros que eu quero recomendar para todo estudante de direito do Bobbio, ligado ao positivismo jurídico. É esse livrinho aqui do Bobbio, que eu considero fundamental, não para entender Bobbio, embora também, mas para entender uma disputa bastante central ainda na teoria do direito, entre do que é positivismo, o que é ser positivista, o direito moderno, o nosso direito, ele é um direito que se define por ser positivo e, portanto, esse tipo de estudo é fundamental. E o Bobbio aqui vai, bem à maneira dele, ser bastante analítico, falar, olha, positivismo jurídico significa várias coisas. Significa pelo menos 3 coisas importantes. É um modo de se abordar o direito, né? E aqui ele remonta ao positivismo da escola positivista, de Comte. Esse pessoal vai falar, olha, é uma abordagem científica do direito enquanto um fato, uma abordagem não valorativa do direito, né? O positivista ou o juspositivismo é alguém que aborda o direito sem fazer um julgamento valorativo, moral ou ético das leis do direito e vai estudar a partir dessa perspectiva. Conversa com aquela ideia de teoria pura do direito. Mas além disso, positivismo jurídico também indica uma teoria específica do direito que vai identificar o direito ou aquilo que é específico do direito numa estrutura. Norma superior, norma inferior, sanção da norma, norma que produz norma através de norma, hierarquia, fontes de validade, ordenamento completo, né? Aquilo que não está na lei você completa com a própria lei por analogias. Essas ideias, o Bobbio aponta, são ideias típicas de uma teoria do direito positivista, que pressupõe que todo o direito pode ser fruto de decisões e, portanto, as incompletudes, a coerência e ordenamentos resolvem no próprio ordenamento, em oposição, talvez, a escolas mais realistas, sociológicas,
que vão falar num sentido geral de justiça, justiça social nas decisões. E por fim, o Bobbio aponta nesse livro aqui que o positivismo também indica uma ideologia do direito, que ele critica, de obediência cega, né? E aquela que às vezes aparece nos debates na faculdade como uma crítica, né? Ser positivista é obedecer cegamente à lei. O Bobbio, de certa maneira, fala isso é um preconceito, mas é uma ideologia do direito, a qual também se chama positivista, mas que não deve ser confundida, né, com as outras duas, forma de abordar o direito, a valorativa, né, e uma teoria jurídica específica. Eu acho que isso, para mim, sempre foi um livro de estudo de referência. No mestrado, no doutorado, toda vez que precisava fazer um apanhado e distinções importantes sobre teoria do direito e positivismo, eu acho que é um livro que realmente todo estudante de direito vai se beneficiar muito. Agora, o Bobbio também tem coisa muito interessante que ele produziu no campo da filosofia política, da ciência política. É aquilo que eu dizia, ele é um teórico da social-democracia, do meio termo, evitar extremos. Esse livrinho aqui do Bobbio, eu acho outro, e aqui muito interessante para entender o Bobbio e essa noção de um teórico da social-democracia, liberalismo e democracia. E aqui é um esforço do Bobbio para dizer como que para conciliar democracia com liberalismo é preciso um meio termo que alguns vão chamar de social-democracia. É preciso realizar a igualdade de distribuição de riquezas, é preciso realizar preceitos de igualdade material, sob pena do liberalismo econômico, né, não ser democrático. Mas ele não chega a fazer, claro, uma defesa aqui do liberalismo, mas aqui eu começo, na minha leitura, tem alguns desencontros com o Bobbio. Eu acho que esse meio termo do Bobbio, como para Hannah Arendt, tem um pouco de passada de mão para o liberalismo, e eu vou tentar explicar aqui o porquê. Olha só esse trecho do Bobbio, quando ele está explicando as ideias liberais. Falou, olha, desse modo, diz Bobbio, a defesa do indivíduo contra a tentação do Estado de prover o seu bem-estar golpeia não apenas os seus interesses, mas a esfera moral. Hoje estamos demasiadamente influenciados pela crítica exclusivamente econômica ao estado de bem-estar e não nos damos conta de que o primeiro liberalismo nasce com uma forte carga ética, com a crítica do paternalismo, tendo a sua principal razão de ser na defesa da autonomia da pessoa humana. Quem lê isso e fala, nossa, então o liberalismo surge para garantir a autonomia da pessoa humana, para evitar a tentação de que o Estado venha cuidar dos seus interesses. Bom, alguém que leia isso de maneira desavisada não vai lembrar que o liberalismo, o primeiro liberalismo, é que fundamenta a escravidão, como liberdade no uso da propriedade. E os autores que o Bobbio cita, Locke principalmente, são autores que defendiam a escravidão, e que fica um pouco de fora aqui, completamente de fora do livro. Não é uma análise que ele faz sobre as relações entre primeiro liberalismo e escravidão, é algo que fica aqui um pouco alheio. Isso, na minha opinião, por se estar fazendo uma análise do liberalismo, mas por isso é um ponto importante na teoria política do Bobbio. Acho que ele pode ter escrito outras coisas, ele tem muitos livros sobre marxismo, criticando Marx, ele tem um que chama nem com Marx, nem contra Marx, buscando o meio termo. Mas às vezes eu acho que nesse meio termo tem... se deixa de lado algumas perspectivas importantes. Fala, dá para ter democracia no liberalismo, que nem ele defendeu, mas também dá para ter no socialismo. Não é algo necessário ou impossível. Fala, como nas doutrinas e movimentos social-democratas, segundo os quais apenas através da democracia se realiza o socialismo. E apenas no socialismo o processo de realização da democracia chega ao seu pleno cumprimento, porque a democracia pressupõe realização de igualdade. Então, essa obra aqui é super interessante, são ensaios dele, eu li trechos para justificar a minha crítica, tem vários outros que talvez neguem, né? Mas ele está construindo exatamente uma base teórica importante da social-democracia. E, por fim, um livro que a gente estuda na Faculdade de Direito, mas eu colocaria muito mais na categoria de filosofia política, é o famoso Era dos Direitos. É aqui que ele constrói uma teoria, fica famosa, das 3 gerações de direitos, direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, mas o que ele está dizendo com isso é uma leitura da afirmação histórica dos direitos. Esses direitos não são natos, abstratos, eles são frutos de lutas históricas, mas aqui também eu acho interessante, de novo, só para colocar onde que, pessoalmente, eu vejo, eu me desencontro um pouco com o Bobbio na teoria política. Quando ele vai aqui analisar, tem um capítulo que ele fala da resistência à opressão.
E quando ele vai falar da resistência ao opressor, tem um trechinho que ele fala, muito pequeno, dos povos do terceiro mundo, que o Bobbio lutou contra o fascismo, foi preso nas guerras lá na Europa. Mas quando ele analisa as lutas dos países que estavam sob invasão colonial nos anos 70, 80, ele é o teórico do não, mas aí já é vandalismo, sem violência, né, gente? E ele realmente vai falar, olha, entre Lenin e Gandhi, eu fico com Gandhi. Eu acho que a resistência é importante, é legítima, embora falte uma teoria da resistência modernamente, mas não com violência. Mas quando era contra os fascistas e os nazistas na Europa, a violência não parecia ser um problema. Então, é isso que eu fico meio encucado, às vezes, com esses pesos e medidas. Mas ele coloca aqui, olha só que interessante, né? Que quem hoje discute sobre resistência ou revolução faz em termos políticos, ou seja, coloca o problema da sua oportunidade. Não se pergunta se a revolução ou resistência é justa. Discordo, tem muitas, mas aqui ele está apontando as teorias da época, falando, olha, em comparação, por exemplo, à Revolução Francesa, resistências aos tiranos dos regimes antigos, o que se fala hoje em termos de revolução no terceiro mundo, por exemplo, faltaria uma teoria da justiça, né, do direito de resistência. Fala, não tem direito de resistência. Essa expressão não tem sentido porque o direito é positivo, não é mais natural, não está previsto. E ele fala, o discurso sobre revolução e resistência não versa tanto sobre direitos e deveres, mas sobre as técnicas mais adequadas para se empregar. Técnicas de guerrilha ou técnicas de não violência, que está pensando na comparação Lenin e Gandhi. Assim é que, ao lado da crise das velhas teorias da guerra justa, assistimos à crise das teorias da revolução justa. E o problema dele aqui ele vai normalmente caminhar para negar os extremos, falar, olha, qualquer extremismo é ruim, mesmo que seja para uma guerra de libertação. Mas, aqui é uma crítica que talvez possa ser feita a muitos filósofos políticos da época, né, principalmente do Ocidente. Ele dá, ainda assim, uma base teórica importante, eu acho fundamental, e quase tudo que a gente vê hoje de ciência política, filosofia política, da social-democracia, tem muito da obra do Bobbio, principalmente as teorias da democracia. Ele tem aqui, ainda nesse livro Era dos Direitos, né, um capítulo importante sobre tolerância. Sem citar o Karl Popper, né, que é um dos outros filósofos que fala bastante desse princípio, mas indo pelo mesmo caminho, sobre como a única intolerância que seria justificada é a intolerância contra os intolerantes. Mas aqui ele também vai fazer uma crítica por exemplo, Marcuse. Bobbio diz, uma posição desse tipo é inaceitável. Quem distingue entre as boas e más ideias? Tolerância só é tal se forem toleradas também as más ideias. Contrapor uma tolerância repressiva, que é recusada, a uma tolerância emancipadora, que é exaltada, quer dizer passar de uma forma de intolerância para outra. Ele está aqui dialogando com o Marcuse, o pessoal que está falando que é preciso ser intolerante com certas más ideias opressoras, por exemplo, e que, portanto, uma intolerância pode ser emancipadora, ao invés de repressiva. Com todos os problemas que possa ter, é algo bastante presente hoje numa linha de pensamento que a gente vai identificar, inclusive, em influenciadores contemporâneos do tipo de Gabriela Prioli, Tabata do Amaral, esse pessoal que realmente está buscando um meio termo fora dos extremos, como um pressuposto da democracia, está bastante baseado nessa filosofia política do Bobbio. Então, acho que para quem se interessa pelo tema e por esse modo de pensar fora dos extremos, o livro dele nem com Marx, nem contra Marx, nem esquerda, nem direita, existe uma base intelectual possível para isso, e eu acho bem mais refinada do que a gente vê hoje em discursos até do Ciro Gomes, esse pessoal e tal, e eu recomendaria isso, tanto o Era dos Direitos, quanto o Liberalismo e Democracia. Acho que são duas obras bem importantes para entender esse aspecto do pensamento do Bobbio. Mas os livros todos dele passam por essas reflexões. No campo do direito, quem está estudando, volta a falar. Positivismo jurídico, eu acho que é uma obra fundamental para a teoria do direito, tá? E fica aqui minha recomendação. É isso, espero que tenham gostado. Forte abraço.